que situação que esse país se encontra, governado por pessoas sem escrúpulos, pessoas que deveriam representar o povo, deveriam ajudar o povo, pessoas que só pensam em si mesmos, em enriquecer cada dia mais. Senhor, pessoas que estão vivendo nas drogas, as drogas estão se alastrando por toda parte. Cidades até do interior já estão aí vivendo problemas seríssimos de pessoas todas misturadas aí às drogas, todas já sendo escravizados cada dia mais pelas drogas, sem nenhuma repreensão, porque o dinheiro desses traficantes sustenta os governantes. Devemos chorar por isso, lamentar por isso. Em cada bairro de cidades grandes existe aí já pontos e mais pontos, bocas e mais bocas de fumo. Coisa terrível. Tantas pessoas drogadas, destruídas. Nós precisamos clamar pela nossa nação. Vemos aí a falta do ensino bíblico nos colégios. Cada dia tentam tirar mais Deus da sociedade. Famílias e famílias destruídas, pais matando os filhos. Religiosos que deveriam representar Deus diante do povo. Religiosos que estão destruindo a sociedade com seus péssimos exemplos, com prostituição, com homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Choremos pelo nosso país, pela nossa nação. Nós temos muitos motivos para chorar pela nossa nação e lamentarmos cada dia mais. Líderes que deveriam dar um exemplo de humildade estão aí interessados em riqueza e mais riqueza e mais riqueza. Choremos pela nossa nação. Vamos ver na primeira parte o lamento de Jeremias, número 4. O que fez Jeremias durante todo o seu ministério? Então, lamentar a sorte do rebelde e rebelado povo de Judá. Essa gente que vivia de insolências e deboches, nenhum crédito concedia às palavras do profeta. O sofrimento de Jeremias chega ao clímax quando anseia pela solidão, deseja a morte. Então, tudo que fazia Jeremias durante o seu ministério era lamentar pela situação daquele povo. E eles não davam crédito nenhum ao que ele falava. Deus mandava avisos e mais avisos, de juízo, eles não davam crédito. E o sofrimento de Jeremias chega ao máximo e ele então deseja até morrer, ou ser colocado lá no meio do deserto, porque ele não está aguentando mais ver a rebeldia desse povo, sabendo do juízo iminente que viria sobre esse povo. Número 5, Jeremias faz jus ao epíteto que para sempre o marcaria. Qual é? Então, o epíteto aí pode significar apelido, né, ou nome dado a Jeremias devido à sua condição, devido à situação que ele se encontrava e à sua resposta a essa situação. Então é chamado profeta das lágrimas, ou profeta chorão, porque estava sempre lamentando e chorando diante de Deus, pela sua nação, pela situação daquele povo. Número 6, complete. Jeremias, ante o lastimável estado moral e espiritual do seu povo, desmancha-se em lamentos. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, o teólogo espanhol Maximiliano Garcia Cordeiro sugere que esse lamento é apenas um reflexo do que Deus estava sentindo por seu povo. Se o profeta assim sofrer, quanto mais o amoroso, justo e santo Deus. Então entendemos aí que a tristeza de Deus por ter que trazer o juízo sobre aquele povo, por trazer
àquele povo a justa recompensa que eles estavam merecendo pela sua rebeldia, causava uma profunda tristeza em Deus. E o que Jeremias estava sentindo era exatamente um reflexo disso. O profeta legítimo é aquele que sente as dores de Deus. É aquele que sente o que Deus sente. Então a intimidade com Deus traz isso à pessoa que está em intimidade com Deus. Ele começa a sentir o que Deus sente. Ele começa a sonhar o que Deus sonha, ou seja, desejar aquilo que Deus deseja. Número 7. Por que Jeremias também é chamado profeta da solidão? Então, ao mesmo profeta retirar-se a um lugar deserto e ermo. Nesse retiro, não mais haveria de contemplar o deplorável estado moral e espiritual dos seus contemporâneos. Jeremias orava: provera a Deus se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. O Senhor, porém, queria que tivesse o profeta Jeremias em meio à sua gente, a fim de que todos soubessem que ele jamais se ausentaria da vida do seu povo. Então, muitas vezes, o desejo nosso, olhando a situação do pecado, olhando a situação de calamidade, olhando a situação de juízo que está vindo sobre o povo, dá vontade então de se afastar, de se esconder, de sair de perto, dá nojo do pecado. Mas Deus diz: fica aí, como atalaia, como meu representante, mostrando que há solução, mostrando que ainda dá jeito se arrependerem. Fique aí, quem sabe acordam, ou pelo menos alguns ainda são salvos. Então fique aí. E é isso que a igreja está fazendo no mundo, sendo sal, sendo luz, mostrando que Deus está presente, mas também revelando que há um juízo sobre o pecado. Deus é sempre a solução. É isso que a igreja está fazendo na terra, dando uma esperança ainda àqueles que acordam e sentem a situação de miséria espiritual que estão vivendo. Número 8. Cite alguns homens de Deus na Bíblia que também fizeram lamentos diante da ruína iminente de sua geração. Então podemos citar Samuel, Oséias, Paulo e o lamento do próprio Jesus Cristo. Vamos ver aí o lamento de Samuel, que é a parte 2. Como foi o lamento do profeta Samuel? Então viveu o seu momento mais difícil quando os hebreus, imitando os gentios, puseram-se a reivindicar um soberano secular. Perguntava a si mesmo: como poderia Israel cometer tão grande ingratidão? Não era Deus o seu rei? Perguntava a si mesmo: por que não esperar pelo rei messiânico, conforme prometeu o Senhor ao moribundo patriarca Jacó? Então Samuel viveu naquela época em que o povo pediu um rei. Samuel chegou até a pensar que era por causa dele, que eles não estavam aceitando ele como representante de Deus, porque o governo de Deus é teocrático, ou seja, Deus é que governa, não é democracia e não é nenhum outro tipo de sistema político de governo. Não, o governo de Deus é teocrático, quem governa é Deus, quem dita as normas é Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, todas as constituições dos países deveriam ser baseadas totalmente na Bíblia, na palavra de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que o governo deve ser de acordo com o que Deus quer. Mas não, o povo torce a Bíblia, o povo não considera a Bíblia. Está aí essa lei da homofobia, por exemplo. O que é? Torcer a Bíblia. É proibir de se pregar a verdade, que a Bíblia diz que nenhum efeminado entrará no céu. E não tem outra solução, não tem outro jeito, não tem outra conversa, não tem outra palavra para isso. Estão tentando calar a própria Bíblia, a boca de Deus, a palavra de Deus. Não tem jeito. A Bíblia afirma isso. E não tem jeito de mudar isso. Ou você se converte, ou vai sofrer terrivelmente, condenado ao inferno, ao lago de fogo, ao sofrimento eterno, afastado de Deus.
nenhum adúltero, efeminado, ladrão, não entra no reino de Deus. E aí vai várias pessoas. E aí vai milhões e milhões de pessoas. Se não se converterem, não entram no céu. E ninguém pode mudar isso, é a palavra de Deus. Ninguém muda a palavra de Deus.